ao longo de 2025 e depois uma apresentação sobre perspectivas para 2026, né? A gente tem aí uma série de casos, tanto no STJ quanto no STF, que estão afetados, né? Como repercussão geral ou repetitivo, né? Recurso repetitivo, e que deveremos ter aí novidades, né? Ao longo de 2026, certamente, tá? Então, para inaugurar aqui as nossas apresentações, só antes um recadinho, a gente tem aqui um perguntas e respostas, né, no Q&A aqui na barra de baixo da tela de quem está no evento. Podem fazer as perguntas, os comentários por aí, né? Então a gente vai ter as apresentações, mas depois a gente vai responder as perguntas e dependendo do tempo aí também fazer algum tipo de debate, tá? E eu vou pedir só para quem não estiver falando, para deixar o microfone no mudo, tá bom? Então eu vou começar aqui passando a palavra para o Edmo Colnag Neves, que também é membro aqui do Núcleo Tributário. Ele é mestre e doutor em direito tributário e vai tratar aí do tema do julgamento da Cid Royalties, né? Um julgamento que foi bastante esperado, né? Durante muitos anos esperado, e tivemos aí uma decisão esse ano que, de certa forma, não deixou de surpreender um pouco, né? Então, Edmo, com você a palavra para tratar desse tema com a gente. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade de participar deste webinar ao Vicente Pagnoli, presidente do COJUR, a você, Maurício Barros, coordenador do Núcleo Tributário, cumprimentar também os colegas aqui, Silvânia, o Gabriel, o André e a Lucy. É, é uma honra estar aqui com vocês, participando desse webinar. Nós escolhemos tratar da jurisprudência as decisões dos tribunais. E o tema que eu escolhi é relativo a Cid Royalties, chamada Cid Royalties. Esse aí é o nome de batismo. E aí a gente começa aqui essa apresentação, lembrando aí que nós temos, procurando tratar de maneira didática, né? A gente tem aí um público bastante diversificado, nem todo mundo aí é especialista na área tributária. Então, lembrando que a gente tem aí 5 espécies tributárias aqui no Brasil, pela Constituição, pelo menos pelo entendimento mais majoritário, nós temos taxas, impostos, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Contribuições essas que a gente denomina de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Então, são 5 tributos, isso a gente vai ver lá no final como é importante para essa decisão. Está lá o fundamento na Constituição, no artigo 149, a competência determinada para o ente federado para criar contribuições. Bom, assim sendo, lá em 2000 foi publicada a Lei 10.168. Essa lei, ela criou um programa de interação entre universidade e empresa para fomentar a inovação tecnológica. Então, dentro daquele padrão de iniciativas do governo, foi criado esse programa de interação entre empresas e universidade, para inovação tecnológica. E nessa mesma lei, dentro desse contexto, e com base na competência para criar contribuições de intervenção no domínio econômico, foi criada uma contribuição incidente sobre remessas ao exterior em contratos de licenciamento e contratos de transferência tecnológica. Foi publicada essa lei ordinária e até então nós não tínhamos problema nenhum, era uma típica
contribuição de intervenção no domínio econômico, o domínio econômico aí entendido, esse domínio econômico de empresas, de desenvolvimento, de tecnologia, focando aí nas remessas ao exterior, pagamentos ao exterior, de transferências relativas a contratos de transferência de tecnologia ou licenciamento. Então, o tema da tecnologia bem presente, e aí a contribuição fazendo todo sentido em procurar proteger o mercado nacional, incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional. Até aí tudo bem. O que que acontece? No ano seguinte, sai uma outra lei 10332 ampliando a base de cálculo desse tributo, determinando que não só as remessas ao exterior, com base em contratos de transferência de tecnologia e licenciamento, mas também as remessas decorrentes de contratos de serviços técnicos e contratos administrativos e pagamentos de royalties, estava tudo sob a incidência desse tributo. Ou seja, a partir desse momento, perdeu-se completamente, a meu ver, e de muitos colegas, o vínculo entre a base de cálculo, a tributação e o objetivo do programa de incentivo à tecnologia. Por exemplo, uma empresa nacional, uma filial brasileira de uma empresa estrangeira, pagando contratos de serviços à sua matriz, contratos que a gente chama muitas vezes de contrato de back-office, onde você tem serviços da matriz, serviços jurídicos, de marketing, de RH, que são prestados para sua filial no Brasil, são pagos com base em contratos administrativos, passaram, teoricamente, a estarem também sujeitos à incidência da CID. Muitos contribuintes foram ao juízo, impetraram mandado de segurança ou propuseram outras ações. O tema levou bastante tempo perante o judiciário, chegou ao Supremo em 2016. O Maurício tinha comentado aqui que a gente estava aguardando muito tempo. Em maio deste ano, começou o julgamento. O ministro Fux acolheu o entendimento dos contribuintes de que era inconstitucional a exigência da CID nas remessas ao exterior decorrente de contratos, por exemplo, administrativos ou serviços técnicos sem transferência de tecnologia. A questão central aí é a questão de tributar remessas ao exterior para pagar a serviços em que não há transferência de tecnologia. Ora, o tributo não tinha sido criado no contexto do programa de inovação, de coordenação entre universidades e empresas, dentro de todo o contexto típico de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. A partir daí perdeu todo o sentido. O ministro Fux considerou inconstitucional, manifestou esse seu entendimento. O processo foi para o ministro Dino, que teve um entendimento oposto. Houve a participação de amicus curiae, outras empresas entraram nesse leading case que resultou nesse julgamento. E em 13 de agosto, não sei se uma data fatídica ou não, se concluiu o julgamento e parecia final de campeonato, né? Final de campeonato terminada aí nos pênaltis, porque 5 ministros do Supremo, 5 ministros, entenderam que era inconstitucional. No entanto, 6 ministros consideraram constitucional. E assim sendo, a CID, chamada CID Royalties, incidentes sobre remessas ao exterior decorrentes de contratos administrativos, contratos de serviços técnicos, em que não há transferência de tecnologia, foi considerada constitucional.
Há ainda a possibilidade, eventualmente, de um embargo de declaração para definir algum aspecto específico, mas o leading case aí com repercussão geral infelizmente, foi decidido nesse sentido. Na minha opinião, na minha modesta opinião, houve aí uma confusão entre o que é um imposto e o que é uma contribuição. O imposto é tributo não vinculado, a contribuição ela tem que estar relacionada com o fundo, com a sua finalidade, com o programa, como nesse caso. E não está. Ao acolher-se que contratos em que não há transferência de tecnologia também tem que pagar a CID. Então, esse aí foi o julgamento extremamente apertado, né? 6-5, uma final de campeonato parecendo terminada nos pênaltis, mas infelizmente o leading case foi julgado dessa forma e foi considerada constitucional essa incidência. Então, essa era a minha contribuição aqui para os precedentes que aconteceram esse ano. Obrigado, Dimo. Bom, como você disse, né, é bem provável que a gente tenha embargos de declaração, né? O que a gente tem visto com essa matéria de CID é que aqueles critérios que a gente estudou na faculdade, né, de referibilidade, relação com o domínio econômico, enfim, né, na verdade vêm sendo, né, abandonados, né, com relação a CIDs em geral, né? A gente tem visto isso nos julgamentos recentes do Supremo, com o Decine também foi assim, tem sido assim, enfim e tem sido uma tendência, né? E especificamente com relação a CID remessas, tem, por exemplo, uma questão que são softwares, né? Pré-2017, né? Porque a gente tinha aí a lei que a partir de 2017 passou a exigir que tivesse a transferência do código-fonte, ou seja, a transferência de tecnologia, né? A maior aderência ali com o propósito da CID, né? Como você bem colocou, que era ter ali uma relação com esse desenvolvimento econômico e domínio econômico, mas né, contratar serviço né, do exterior, enfim, sem uma, uma transferência de tecnologia, algo relacionado a isso, realmente não faz tanto sentido. O legislador mudou a legislação para ajustar o software, né? Mas tem casos ainda para serem julgados sobre o passado, né? Será que essa lei retroage, não retroage? Ela é interpretativa, não é? Enfim, então a gente ainda tem questões em aberto, né? Como você colocou para embargo de declaração, né, por conta dessas dúvidas que ainda estão por aí, né? Mas eu vou passar então agora para a Silvânia Tonietti para a gente falar de outros casos relevantes, né, que é o ISS na base do Piscofins, que ainda aguardamos, a torcida está aqui ainda esperando o resultado, né? Limite para multas e relativização da coisa julgada. A Silvânia é sócia de Tonietti Advocacia e doutora em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. Silvânia, com você aí a palavra. Olá, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, meus colegas de painel, a Lucy, o Edmo, o André, Gabriel. Sempre um prazer estar falando aqui com vocês. Hoje, a minha fala é até interessante, porque eu acho que mais do que os casos individualmente, é, eu queria chamar a atenção sobre como que é a dinâmica do contencioso tributário dos últimos anos. Por quê? Porque a gente faz parte do jogo, né? Alegrias e tristezas no final de um julgamento que acabou movimentando todo mundo. Mas a gente tem tido um comportamento, digamos assim, dos julgadores, e um comportamento que eu vou atribuir à Fazenda Pública, mas talvez não seja só dela, que é um comportamento de adiar as decisões difíceis. Então você adia as decisões difíceis, e adia, e adia, de tal forma que quando você chega para debater, você não tem mais que debater bilhão, você está debatendo trilhão. Por quê? Porque você deixou os fatos ficarem em suspenso durante anos e anos. E o assunto ficou ali, agarrado, parado, né? E a gente fica sem uma definição, né? Os temas que eu pensei para conversar são temas que deveriam ter sido resolvidos há muito tempo, temas que já estavam na pauta. E que é aquela história, se era para fazer bobagem, que tivessem feito com menos tempo.
E se era para decidir de forma acertada, também deveriam fazer com menos tempo, porque a decisão boa ou ruim a gente até tolera, agora a decisão que vem tarde é que dói muito, né? Então eu queria trazer esse preâmbulo, porque eu acho que todos esses casos se enquadram nisso. De um lado, a discussão a respeito do tema 118, que a gente não consegue, opa, peraí, que a gente não consegue ver terminar, porque o assunto fica lá em suspenso. E assim, aquelas coisas que não dá nem para explicar. A questão da multa qualificada, que também era um outro tema que se debateu durante muito tempo, só se colocou a mão na hora que não tinha mais jeito. E a questão da coisa julgada, né? A relativização da coisa julgada, seja em controle concentrado quanto difuso, que também é um tema em que você viu que primeiro esperou acontecer o problema para depois ir resolver. A gente vai falar especialmente sobre cada um desses pontos. Bom, o tema do ISS na base do PIS e da COFINS faz parte daquele grupo das chamadas teses filhotes da tese do século. Tese do século que, na verdade, se tornou tese do século justamente por essa dinâmica que eu comentava no início da minha fala, né? Você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, quando o negócio chega, já está num... E o ISS não está diferente, porque, na verdade, nós estamos falando de um processo de 2008, que ficou parado desde 2012 para aguardar o julgamento do tema do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que isso já foi julgado em 2017 e a gente ainda está sentado olhando qual vai ser a definição. E nesse momento com um empate, sem saber ainda como termina. Ou seja, quando se chega ao final, é muito fácil virar e falar: nossa, mas são trilhões envolvidos. Olha a responsabilidade, senhor Supremo Tribunal Federal. Veja o que isso pode fazer para as contas públicas. Só que, na verdade, a gente está empurrando com a barriga para poder encontrar o argumento milionário no fim do arco-íris, né? É um pouco isso que a Fazenda Pública tem se posicionado. E essa tese filhote não é única, né? Nós temos várias outras, e que também não tem um padrão de como foram decididas, né? Chegaram lá para conversar sobre a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do lucro presumido e concluíram que não tem nada a ver com a tese do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas vamos recordar aqui 2 segundos. O que se concluiu é que o dinheiro que não é do contribuinte não poderia estar sendo tributado como receita do contribuinte. Essa é a base da discussão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas se o dinheiro, que também não é do contribuinte, que é o imposto que ele vai pagar sobre o lucro presumido em cima do faturamento, ou seja, estamos falando da mesma base. Mas esse não tem nada a ver e esse pode cobrar. A mesma coisa a contribuição previdenciária sobre receita bruta, que também é idêntica à situação do ICMS, e decisão contrária. E os créditos de PIS e COFINS na própria base do PIS e da COFINS ainda não terminou, mas a gente já tem a visão aqui de que, olha, não pode ser aplicado o mesmo raciocínio. Ou seja, de maneira constante se vem desfazendo as teses filhotes numa perspectiva que é muito simples. Quem votou a tese do século, em sua maioria, não está sentado mais lá. Então, o que se está fazendo é desmontando aquilo que foi decidido. Aí, de novo, voltamos para uma dinâmica cruel. Como é que a gente vai ter segurança jurídica num país quando o Supremo vota uma coisa e, conforme vai mudando as cadeiras, ele vem e vota outra coisa? Né? Como que a gente vai ter segurança jurídica se é óbvio que a função de ministro do Supremo é uma função política? E a única coisa que permite que ele garanta segurança jurídica é que isso vai acontecendo no tempo. Deveria haver um compromisso com as decisões. E aí me leva ao outro assunto falando sobre compromisso com as decisões, que é exatamente a relativização da coisa julgada. Ou seja, ainda que a gente tenha a tese do século, a gente pode esperar, porque pode acontecer, de ainda se fazer algum movimento para ainda declarar que não, que podia incluir sim, para tentar desfazer. E talvez esse movimento só não seja mais forte porque a reforma tributária do consumo está desfigurando os tributos, então isso talvez se torne menos relevante. Bom, nesse momento, como é que está a questão da votação?
nós temos 5 votos pela exclusão: Celso Mello, Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia, André Mendonça. Aí a gente percebe que já tem alguns que saíram, né? 5 votos pela inclusão, ou seja, não tem que mexer, que é do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, do Fachin, do Barroso, do Gilmar Mendes. E os argumentos basicamente estão na linha de se é ou não receita. Então, os ministros que se favoráveis à exclusão do ISS chamam a atenção de que tem que ser coerente com o tema do ICMS. Porque se você for tributar esse ISS, você está tributando uma base econômica que no final não termina no bolso do contribuinte. De outra sorte, aqueles que votam pela inclusão, eles entendem que o ISS é calculado diferente porque ele compõe o preço do serviço, não é como o ICMS, porque o ICMS vem destacado, aqui é diferente. A realidade é uma só, é a mesma realidade econômica, mas estamos aqui discutindo, né? E aí com aquelas frases, né? E o impacto disso sobre a economia. Então, a gente vê um posicionamento que é muito menos técnico e muito mais político. E isso fica mais claro ainda quando a gente fala do tema 881 e do tema 885, referente à relativização da coisa julgada. Ou seja, esperou-se anos para ter uma definição. Esperou-se que se formasse uma maioria para poder chegar. E se concluiu que é constitucional, que é inconstitucional. Só que, como leva anos, as relações vão sendo pacificadas, afinal de contas, é para isso que existe o judiciário, para ir pacificando as relações. E aí, as pessoas que tiveram suas decisões transitadas em julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade, antes que o Supremo se pronunciasse, coisa que o faz sempre depois de levar muitos anos, aí agora se conclui o seguinte: não. Se você tem uma decisão transitada em julgado dizendo que é inconstitucional determinada legislação que impõe uma obrigação tributária, quando o Supremo vier a declarar que é constitucional essa norma, aquela decisão perde a sua eficácia. Dali em diante pode ser cobrado, dali em diante pode ser exigido. O seu trânsito em julgado morreu nesse dia, porque tentando racionalizar aquilo que nem sempre é racional, o que seria equivalente a uma mudança na própria legislação. Você reconhecer que aquela constitucionalidade agora é fato, é rígida, não pode ser afastada, então seria equivalente a uma mudança na legislação e, por isso, interromperia a força da coisa julgada numa relação de prazos de tratos sucessivos, ou seja, que se prolonga ao longo do tempo. É, algo assim que quando saiu o julgamento foi assim quase que assustador, né? E é por isso que a gente está comentando isso aqui, porque o julgamento já é antigo, o julgamento é lá em 2023. E o pessoal foi entrando com embargo de declaração para ver se em algum momento sobrava algum pouco de sanidade, né, com os ministros, mas não, eles realmente se convenceram de que o trânsito em julgado ele não merece prosseguir quando você tem uma declaração de constitucionalidade. E isso tem um potencial enorme, porque nós temos vários casos. Nós temos o clássico, que é a contribuição social sobre o lucro, né, que acabou gerando uma série de ações que transitaram em julgado favoráveis ao contribuinte, e que depois esses efeitos cessaram. Esse é o clássico, mas nós temos vários outros. Nós temos COFINS do setor financeiro, nós temos a contribuição ao SAT ou RAT, nós temos PIS/COFINS sobre receitas de locação, nós temos uma série de outras situações, o próprio FUST, que geraram uma série de decisões favoráveis aos contribuintes que estão se desfazendo diante do reconhecimento de que era constitucional. Novamente, questão importante para a segurança jurídica. E bem que se tentou, né? Tanto que os dois temas só transitaram em julgado agora em 2025, depois de terem sido julgados lá em 2023. Ou seja, não faltou discussão, debate, provocação para que o Supremo pensasse em, de alguma forma, modular esses efeitos, de alguma forma, tirar essa condição tão absoluta de que a coisa julgada se desfaz imediata e completamente diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, hoje você vai comprar uma empresa
e a empresa tem uma decisão transitada em julgado, e em função dessa decisão ela não paga determinado tributo, antigamente você diria, nossa, isso é uma grande vantagem, essa empresa aqui tem uma vantagem especial, porque afinal de contas ela tem essa decisão. Hoje você vai dizer, é uma grande desvantagem. Porque na hora que o Supremo vir julgar que é constitucional, essa empresa vai perder a decisão transitada em julgado dela, e o pior, ela não está preparada para viver isso, porque ela viveu anos aproveitando desse benefício. Então, aquilo que era um ponto positivo num relatório de due diligence, tchum, virou um ponto a observar com potencial de ser um ponto negativo. Olha o tamanho da confusão que a gente está criando, né? Então, assim, nem tudo óbvio, né? Nem todas as decisões são contrárias ao contribuinte, algumas decisões são favoráveis. A questão da multa, né? Na verdade, do excesso de multa, foi uma decisão favorável ao contribuinte. Por acaso, uma decisão que só saiu depois que já tinha havido uma grande mudança nas normas que impunham as multas mais absurdas, que tinha multa de 225%, tinha multa de 200% na questão de declaração falsa no regime aduaneiro, multa de 150% da interposição fraudulenta e multa de 225% em algumas situações do IPI, ou seja, multas que eram exageradas e que agora se conclui o seguinte: olha, tem que ser razoável. A multa tem que ir até os 150, até os 100. 150 se tiver reincidência. E ainda demonstre para mim que teve reincidência, senão não adianta. Então a gente chegou, embora eu ache que 100% ainda é um absurdo, né? Mas tudo bem, eu não fui chamada ainda para compor o Supremo Tribunal Federal, então a única coisa que eu posso fazer é ler a decisão e dizer, bom, né? Agora é assim que diz o direito. Bom, eram esses os temas que eu queria provocar, e a gente pode depois voltar a falar um pouco mais sobre eles, mas chamar a atenção de que os temas têm se prolongado muito, isso tem gerado um argumento das teses multimilionárias e tem trazido para o país uma insegurança jurídica que não é desejável, né? Ainda mais agora, que você dura anos e anos e anos para examinar, aí você confirma que é constitucional, derruba todas as decisões anteriores, é algo que precisa ser analisado com muita atenção. Talvez o grande pedido da classe dos tributaristas seja nem que se tenha mais tese, não, mas que seja que elas sejam julgadas num tempo hábil, razoável. Talvez a razoabilidade lá que foi aplicada na multa para limitar em 100%, podia acontecer para poder limitar no tempo as chamadas decisões de envergadura, decisões relevantes em matéria tributária. Era isso, Maurício, devolvo a palavra para você para passar para os meus. Ah, obrigado, Silvânia. Bom, pontos super relevantes, né? E é curioso, né, que a gente vê uma lógica, né, do fisco e principalmente fiscos estaduais, né? Uma lógica muito voltada para a punição, né? Então, se a gente pega autos de infração em São Paulo, que tem essas, né, de CMS São Paulo, que tem essas multas super altas, valores muitas vezes percentuais sobre o valor das operações, né, altíssimos. É, você vê que o auto de infração é todo voltado para punição, para multa, e aí o ICMS o imposto é um acessório, né? Cobre-se, tem até um artigo na lei de São Paulo, né? Caso a infração tenha acarretado falta de regulamento falta de recolhimento de imposto, será cobrado conjuntamente com a multa. Quer dizer, então é uma lógica de, né, punição. E a gente vê aí o Isso, princípio da cooperação, né, que acabou de ser aprovado, né, que tenta aí dar uma nova mentalidade aí na relação fisco-contribuinte. Quem sabe o seu essas ponto limitações me de lembra uma multa anedota. melhoram. Vocês Oi. lembram quando teve a questão do ICMS sobre transporte aéreo, que ficou claro que teria que ser só sobre carga, não poderia ser sobre transporte de pessoas. Aí o que alguns estados malandros fizeram? Criaram um documento para informação sobre os passageiros que são transportados, e na ausência desse documento, você pagava uma multa que era equivalente a pagar o ICMS sobre aquelas passagens daquelas pessoas que voaram. Então, essa é a anedota que a gente tem, né? Quando você não pode tributar, você cria uma multa que você possa alcançar aquilo e fica por isso mesmo. É, mas eu acho que ainda com essas
Bom, depois a gente vai ter o debate, mas só para outra anedota que a gente está vivendo agora, aí, com um caso prático, né? O contribuinte foi fiscalizado, né? O fiscal não disse quais eram os problemas, mas disse, olha, corrija, eu estou vendo que tem algumas inconsistências, sem dizer quais são, na sua declaração, corrija. Ele foi e corrigiu. Aí o fiscal pegou a informação original, pegou a retificadora, era a ECF, né? E aí ele aplicou uma multa sobre a diferença, mesmo não tendo havido falta de colhimento de imposto. E como as operações tinham um volume muito alto, a multa ficou altíssima. E mesmo aplicando qualquer um dos racionais dos votos, aí que a gente ainda precisa ter a- a- o voto médio, né, que ainda não temos, mas mesmo pegando o mais otimista, ainda assim ficava dentro. Uma situação super, né, absurda que dificilmente reverte no administrativo, né, porque tá cumprindo a lei no fim das contas, né. Você tem que levar para o judiciário com argumentos de constitucionalidade, razoabilidade, enfim. Então, a gente acha que ainda tem alguns desafios com relação a essa questão punitiva, né, de tributário, né. Mas ótimo, depois a gente volta aqui para os debates. Vou passar então para o Gabriel Besbate falar um pouco aí do julgamento dos lucros no exterior. O Gabriel é advogado do Brigagão Duque Estrada Advogados, doutorando em mestre em tributário pela USP. Gabriel, contigo. Obrigado, Maurício. Cumprimentar todos, cumprimentar os meus colegas e todos que estão nos assistindo. Eu também estou aqui numa posição de críticas à decisão do Supremo. Essa decisão que eu vou comentar também me parece que merece muitas críticas. Isso é uma pena, né? Eu acho que, enfim, esse panorama que a gente está fazendo aqui no final do ano, ele reflete bem o quão complicado né, estão as discussões no Supremo. Mas esse caso que eu vou tratar aqui agora, né, ele diz respeito à possibilidade do Brasil tributar de forma automática os lucros de investidas no exterior quando há acordo de bitributação em vigor. Essa é uma discussão que ela já é antiga, é uma discussão que muitos já conhecem bem. A gente teve alguns desdobramentos importantes nesse ano que passou, nesse ano de 2025. Só para manter todo mundo aí em pé na mesma página, o que que se discute aqui, né? Lá em meados da década de 90, o Brasil resolveu trocar o seu sistema de tributação. Ele sai do sistema territorial e no sistema territorial tudo aquilo que vem de fora não tributa, então eu não tributava dividendos pagos pelo Brasil, eu não tributava juros pagos pelo Brasil, royalties, etc. Ele muda esse sistema e vai para um sistema universal, tributação em bases universais. E com isso, o Brasil acaba tributando todos os lucros que são apurados do exterior, seja a partir de um investimento direto, então se eu compro um bonde lá fora, se eu, enfim, invisto, né, e recebo royalties ou, no primeiro exemplo, juros, e também investimento de capital, eu recebo dividendos, eu vou ser tributado aqui no Brasil. Mas também veio um sistema de tributação automática, em que quando eu invisto de forma indireta, por meio de uma pessoa jurídica, nessa hipótese, eu também vou ser tributado no Brasil, ainda que os lucros lá fora não sejam distribuídos aqui para o país. E essa forma de tributação, ela é bastante complicada, porque se a gente vê a nossa liga, a alíquota brasileira, tal qual de muitos países da América Latina, é uma alíquota alta. Aqui a gente está aplicando 34, Colômbia 35, a Argentina tem uma alíquota parecida, ou seja, são alíquotas altas, né? Os países latino-americanos têm essa tradição de impor uma alíquota alta. No caso do Brasil, ela é alta por quê? Porque até então a gente não tributa dividendos, então eu concentro tudo na pessoa jurídica. Não é que o Brasil não tributa, né, o lucro na pessoa física. Na verdade, ele concentra tudo na jurídica, tem uma alíquota alta, só que isso resulta numa situação muito ruim quando eu estou falando de investida no exterior. Por quê? Porque se o Brasil tributa de forma automática essas investidas no exterior, todas elas perdem muita competitividade, porque uma empresa brasileira, por exemplo, vamos imaginar uma multinacional brasileira, mas também não precisa, pode ser uma startup no Brasil que tem um investimento no exterior, uma subsidiária, né, uma controlada lá fora, essa controlada, vamos imaginar que ela está na Holanda, ela vai perder competitividade, porque o competidor dela que está na Holanda vai ser tributado a 23, 24, que é a alíquota média da OCDE, enquanto a brasileira vai ser tributada a 34. Existem situações de exceção, porque eu tenho um crédito de 9% que a legislação concede,
mas quando eu estou falando de serviço, alguns setores específicos, eu tenho uma tributação de 34%, ela pode chegar a 45% quando a gente fala em financeiras, e existem sim financeiras que têm problemas de TBU, né, ou seja, que são empresas residentes no Brasil e que acabam sendo tributadas por uma alíquota maior, uma alíquota majorada. Então vejam, esse sistema ele é muito ruim para a nossa competitividade. A gente consegue contar nas mãos as empresas brasileiras que têm investidas subsidiárias no exterior. Como a gente atua no consultivo, quem atua no consultivo de tributação direta, com certeza, em alguma vez na vida já indicou que uma operação de inversão, ou seja, que a residência da empresa seja em outro lugar, né, o uso de paraíso fiscal. Então, realmente, esse método de tributação que é feito pelo Brasil, ele é um método muito ruim que, de novo, alcança enfim, traz problema para a competitividade das nossas empresas. E aí o que acontece? Quando o Brasil, né, assinou um acordo de bitributação, assina um acordo de bitributação com outro país, ele, em tese, garante ao outro país, por conta do artigo 7º desses acordos, que a empresa brasileira, aqui no meu exemplo, ela não vai ser tributada pela alíquota brasileira, né? Ele acorda com a Holanda, no exemplo que eu citei, que a empresa brasileira que vai investir na Holanda vai estar em pé de igualdade com as empresas holandesas. Esse é o objetivo, esse é o coração do artigo 7º dos acordos de bitributação. Então vejam, apesar de a lei brasileira dizer que eu posso tributar de forma automática essas empresas investidas, o acordo de bitributação, que é um acordo que estabelece competência entre os estados, determina que, no caso específico de uma empresa no exterior, que no meu exemplo essa empresa investida que está na Holanda, ela só vai ser tributada na Holanda. Então, esse é o objetivo e o propósito de assinar esse acordo e de assinar o artigo 7º. Todos os acordos assinados pelo Brasil até então possuem esse artigo 7º. O Brasil tem uma rede de 38 tratados, e todos eles possuem esse dispositivo. Então vejam, o Brasil assume um compromisso internacional com outro Estado e diz, outro Estado, a minha empresa vai ser tributada sob a alíquota que você disser que ela tem que ser tributada. Eu não vou interferir nisso. Só que, e aqui é o que a gente vai discutir, o que está sendo discutido nesse RE de lucros no exterior no Supremo, é justamente a possibilidade de o Brasil tributar o lucro dessa investida estrangeira quando eu tenho esses acordos, né? Então vejam, é uma discussão diferente daquela que a gente teve no passado, que também chegou ao Supremo, em que se discutia a compatibilidade do artigo 74, ou seja, o dispositivo que permite essa tributação automática, com a Constituição Federal Brasileira. Aqui é outra discussão. Aqui a discussão é um pouco mais específica. Por quê? Porque eu já tomo como pressuposto que o dispositivo é constitucional, mas eu discuto se o Brasil mantém a sua competência para tributar, tendo em vista que eu tenho o artigo 7º desses acordos de bitributação. Então, essa é a discussão que chegou no Supremo, e é uma discussão, né, que não deveria nem chegar ao Supremo, tanto é que, nesse caso, que o Supremo está analisando em sede de agravo, né, contra uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, de forma muito acertada, disse que o Supremo não tem competência para interpretar acordo de tributação. Essa é uma competência que é muito clara. Cá entre nós, ela é claríssima na Constituição, e a Constituição diz de forma bem cristalina que quem tem competência para interpretar tratado é o STJ. Assim aconteceu com o caso de importação de serviço, imposto de renda na fonte sobre importação de serviços, e assim foi decidido no caso Volvo. O caso Volvo é um caso, de certa forma, recente, em que se discutia se havia discriminação, tratamento discriminatório, numa situação em que o Brasil tributava dividendos quando eles eram remetidos para fora, para sócios estrangeiros, mas não tributava quando os sócios estavam no Brasil. E ali, de acordo com a decisão do Supremo, se entendeu que a competência para interpretar esses tratados era o da STJ, e assim foi, e assim se manteve essa decisão, né? Então, de novo, né, essa discussão que a gente está tendo agora de compatibilidade do dispositivo que tributa de forma automática com os tratados não deveria nem estar no Supremo, de acordo com a própria jurisprudência do Supremo, né? O que assusta é que existem votos
favoráveis à União, que analisaram essa questão da competência e ainda se mantiveram a competência, o que de certa forma, bastante prejudicial, não só à segurança jurídica, mas como a validade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, além dessa questão da competência, também tem a questão de mérito, que a questão de mérito também é clara, na minha visão, de que não há qualquer possibilidade do Brasil tributar quando eu tenho o tratado. Por quê? Porque o dispositivo, artigo 74 do MP 2158, que é o dispositivo em questão, ele deixa muito claro, a redação dele é muito clara, de que a materialidade de tributação são os lucros da empresa estrangeira. Então, o Brasil, de acordo com esse dispositivo, pode tributar os lucros, né? E aí, a administração fiscal, durante o processo, a gente acompanhou bem esse processo. Durante o processo, ela foi trocando os argumentos, né? Tentou sustentar um argumento diferente, um TRF2, e aí no STJ veio essa questão do MEP, e aí dando passo atrás, o que que argumenta a Fazenda Nacional? A Fazenda Nacional diz o seguinte: olha, na verdade, eu não tenho conflito com os tratados tributários nessa situação específica, por quê? Porque a materialidade de tributação não são os lucros da empresa lá fora, mas sim o resultado de equivalência patrimonial da empresa no Brasil. Então vejam, eu só tenho problema internacional e só tenho problema de tratado caso eu considere de fato que os lucros são da empresa lá fora. A partir do momento que eu digo que a materialidade é o resultado de equivalência da empresa brasileira, eu não tenho conflito de tratado fiscal. O problema é que a interpretação da União Federal, da Fazenda Nacional, nesse caso específico, ela é muito equivocada, porque o dispositivo é claro. Lá no artigo 74, que o que eu vou tributar são os lucros da empresa estrangeira. Não diz nada diferente disso, não tem nem como interpretar diferente, né? E aí que surge o problema. Tanto é que posteriormente veio o artigo 77 da 12973, e lá no artigo 77 foi alterada a redação para que fique claro, de acordo com a União, que a materialidade de tributação é o resultado de equivalência da empresa brasileira. Então, veja, tanto não era o resultado de equivalência na época do artigo 74 da MP 2158, que veio uma nova lei para dizer algo que a Fazenda queria, só que não dizia no artigo 74. Então veja a gravidade que é o Supremo interpretar o artigo 74, né, sob o fundamento de que a materialidade é o resultado de equivalência. Porque a lei é clara no sentido de que a materialidade são os lucros da empresa estrangeira. Então, se eu defino que são os lucros, volta toda essa questão de tratado fiscal, né, porque eu tenho aí uma situação em que o acordo de bitributação entre o Brasil e os países ali do caso concreto firmaram no artigo 7º que os lucros da estrangeira devem ser só tributados lá. Então existe, enfim, essa interpretação do Supremo gera um conflito muito grande, né, na seara internacional, e o Brasil, enfim, a gente tem que interpretar os acordos de boa-fé, a gente tem que interpretar de acordo com os acordos, de acordo com a materialidade que é definida pela lei interna, e na minha visão não tem como interpretar de forma distinta, e não só na minha visão, mas também na visão de dois ministros do Supremo que firmaram a posição até então de que é equivocada a interpretação da Fazenda Nacional. Então, o relator é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça fez um voto muito técnico, citou doutrina, um voto extenso, mas muito técnico, no sentido ele tratou de forma muito pontual e bem colocada as duas questões que a gente está dizendo aqui, né? A primeira é que o Supremo não tem competência para interpretar tratados, essa é a competência do STJ, o ministro André Mendonça traz isso de forma bastante clara, e a segunda é que, quando eu tenho acordo de bitributação em vigor, o Brasil não pode realizar essa tributação. E o ministro Fux, é o voto mais recente, também foi nessa linha, né? Um voto muito bom, em que ele destaca esses dois pontos, né, e define de forma clara que, de fato, a posição da Fazenda Nacional ela é bastante equivocada. O problema é que houve voto divergente, o ministro Gilmar Mendes abriu uma divergência e ele, enfim, adotou essa posição equivocada,
de que, vamos lá, não é que é a minha posição, é a posição equivocada, o ministro está equivocado, né, quando ele diz que a materialidade é o resultado de equivalência patrimonial. Ao dizer isso, ele entende que não, os tratados não se aplicam e abre a divergência que é acompanhada, então, por outros dois ministros do Supremo, né? Ministro Alexandre de Moraes, e também houve né, a adoção, outro ministro também votou nesse sentido. A gente tem hoje um placar desfavorável de 3-2 para a Fazenda Nacional, e o voto e o caso saiu em vista para o ministro Dias Toffoli. E o que nós esperamos do ministro Dias Toffoli, né, isso trazendo aí uma coerência com as questões que ele já julgou, foi que o ministro Dias Toffoli foi um dos julgadores lá no caso Volvo, que eu citei agora, né, em que o Supremo disse que quem tem competência para interpretar tratado é o STJ. Então, um dos ministros que seguiram essa linha de entendimento foi o ministro Dias Toffoli, né, e a ministra Carmen Lúcia é outra que compunha o tribunal naquela oportunidade. Ela se mantém no tribunal e também adotou essa posição. Então, vejam, a expectativa ela se mantém, é uma expectativa boa de que esse entendimento equivocado seja revertido, porque nós temos aí o precedente do caso Volvo, em que dois dos ministros que ainda vão votar citaram lá de forma bem clara que a competência é do STJ. Então, Maurício, acho que eu cumpri exatamente o tempo aí que foi proposto. Queria agradecer aos colegas, agradecer à Câmara e fico à disposição aí para perguntas. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Muito clara a sua fala. De fato, Olha, tocou agora aqui o meu relógio, você foi exatamente em cima do horário, viu? Parabéns. Além do conteúdo, o tempo específico, acabou de tocar meu timer aqui. Mas é isso, acho que foi realmente um julgamento aí para termos muitas críticas, como você bem pontuou, né? Eu vou passar então agora para a Lucy, para a gente falar um pouquinho do Stock Option Plans. A Lúcia é especialista em direito tributário, advogada da Wildlife Studios e também é membro do núcleo tributário do Cojur. Lúcia, com você aí a palavra. Muito obrigada, Maurício. Boa tarde a todos, os meus colegas painelistas, aqueles que estão conosco nessa tarde. E o ponto que eu vou trazer aqui sobre os planos de stock option, na verdade, a gente diz que é uma história em dois capítulos, né? O primeiro se resolveu no ano passado, que foi com o julgamento do tema 1226 pelo STJ, e agora com uma nova nuance pelo tema 1379. Então, só para dar uma contextualizada rápida, a discussão sobre esses planos de stock option gira em torno da natureza deles. O que são eles? Apenas para deixar todo mundo na mesma página, né? Esses planos de stock option, eles surgem no ambiente empresarial como uma forma de incentivar aquele funcionário, aquele empregado, aquele dirigente a oferecer o melhor de si, a fazer aquela companhia crescer, florescer. E por meio disso, a companhia oferece a esse empregado, a esse dirigente, a esse administrador, a possibilidade de comprar ações dessa empresa. Então, pense basicamente aqui, né, de forma resumida, três momentos. O momento em que a companhia outorga essa opção de compra a esse empregado, esse dirigente, o momento em que ele finalmente exerce essa opção de compra, se o caso, e depois esse adquirente dessas ações vende. Né? Então, a ideia toda aqui é que isso aconteça de uma forma em condições diferenciadas. Muitas vezes, na maioria das vezes, com preço pré-fixado, em condições melhores ali para aquele empregado, mas sempre com alguns cuidados. Por que esses cuidados? Porque a caracterização de um plano de stock option, e essa discussão aconteceu no âmbito do TST, acontece no âmbito do CARF, né, já se viu no STJ e novamente agora, gira em torno de sua natureza remuneratória ou mercantil. Né? Seria mercantil se esse plano de stock option for estruturado de forma que o empregado assuma o risco, né, de
que essas ações venham a valer mais ou menos, que ele próprio desembolse o valor, ainda que em condições diferenciadas para a aquisição dessas ações, e também, né, pela própria voluntariedade, ou seja, isso não está atrelado ao contrato de trabalho, isso é uma opção que a empresa oferece àquele empregado e ele pode aceitar essa opção ou não. Ele pode optar por adquirir essas ações para depois revendê-las ou não. E, bom, no âmbito, ali no bojo do tema 1226, a discussão era, né, veio com um recurso especial da Fazenda que pretendia a tributação quando do exercício da opção de compra. Ali no caso era um dirigente, né, um dirigente de uma empresa bastante conceituada, enfim. E ali a pretensão era, a ideia toda era no sentido de que, se a pessoa comprou, ela fez a opção, ela exerceu essa opção de compra dessas ações a um preço diferenciado, ela teria tido um acréscimo patrimonial que atrairia a ocorrência de um fato gerador para essa tributação. E ali, a primeira sessão disse, olha, não, eu sei que você está me dizendo que deveria haver uma retenção tributária aqui nesse momento do exercício da compra, por você entender que existe um acréscimo patrimonial, mas a realidade é que não existe uma efetiva disponibilidade econômica, financeira desse valor em prol desse optante, né, do adquirente. O que se pode falar é que essa tributação acontece no momento em que ele vende, a título de ganho de capital. Então, se ele vende isso por um montante superior àquele da aquisição, ele tem um ganho de capital, esse sim tributável. Pois muito bem. E foi importante essa diferenciação entre a natureza salarial, né, de um plano, de qualquer forma de remuneração e um pagamento no âmbito de um plano de stock option, porque a Fazenda, na época, trouxe o argumento do artigo 33 da Lei 12.973, que estabelecia a possibilidade de remuneração do empregado por meio de um acordo de pagamento em ações, o que é completamente diferente desse plano de stock option, pelo que nós já dissemos. Existem esses três requisitos principais, que são da voluntariedade, da onerosidade, do risco assumido pelo empregado quando ele opta por comprar, né, essas ações, e ele pode esperar o melhor momento para vender essas ações no mercado. E aqui, a primeira sessão trouxe até um julgado do CARF, né, uma decisão do CARF, que dizia, olha, quem faz esse pagamento não é a empresa. Esse pagamento quem faz é o mercado acionário, né? Logo, não se pode falar num caráter remuneratório dessas ações, né, no âmbito desse plano de stock option. Portanto, aqui não haveria incidência de um imposto de renda, muito menos se falando do momento em que a pessoa exerce essa opção de compra. Pois muito bem, depois disso veio a discussão sobre contribuições previdenciárias. Ok, se pacificou que os planos de stock option preenchidos esses requisitos, eles têm um caráter mercantil e, portanto, o imposto de renda incidiria no momento da venda a título de ganho de capital, e as contribuições previdenciárias, elas incidem sobre esses mesmos planos? E esse tema foi afetado, né? Essa matéria foi afetada pelo STJ em setembro, por meio do tema 1379, se aguarda ali, se espera uma convergência com esse entendimento exarado ali no tema 1226. Importante notar que o CARF hoje, em relação às contribuições previdenciárias, não tem um entendimento pacífico. A gente tem o caso de Ipera, por exemplo, em que se decidiu de forma favorável ao contribuinte, e tem o caso da B3, em que se decidiu de forma desfavorável, no sentido de fazer incidir essas contribuições previdenciárias quando esse empregado adquire essas ações, né? Adquire, exerce a opção de compra. E aí, bom, é um tema que aguarda julgamento.
Agora, em novembro, o STF já descartou a possibilidade de discussão sobre o prisma constitucional, afirmou-se ali que o tema é de índole infraconstitucional, portanto, cabe ao STJ que haja uma convergência entre o julgado de 2024 e o tema 1379, o que seria bastante acertado, porque, de fato, não é porque é um plano de compra de ações, né, de opção de compra de ações se dá pelo vínculo, né, não em razão do, mas no contexto de um vínculo empregatício, que ele está necessariamente atrelado a esse contrato de trabalho. Não está, é apenas uma operação de compra e venda de ações, é algo controlado pelo mercado acionário, e então andou muito bem o STJ nesse sentido, e acredita-se que vai andar também, vai andar igualmente bem nesse momento, né, pelo menos é o que se espera, no tema 1379, o que, é claro, vai exercer um impacto bastante significativo nos próximos julgados pelo CARF. É importante ter em mente que o próprio TST já se pronunciou no sentido de que esses planos preenchidos esses requisitos têm essa natureza mercantil, portanto, não haveria grande mistério no deslinde dessa discussão. Então, é o tema que eu trago para vocês hoje. Muito obrigada, Maurício, pelo momento. Obrigado, Lucy. Tem uma pergunta para você aqui no chat. Eu sei que a gente deixou as perguntas para o final, mas como está específico para você aqui, eu acho que a outra pergunta é um pouco mais geral. Pode, por favor, comentar se sua análise vale também para RSUs, Restricted Stock Units, recebidas no mesmo contexto? Olha, em princípio, eu entenderia que a gente deve, até em nome da uniformidade, né, encontrar todos os pontos de contato entre esses planos de stock option convencionais e as RSUs. A ideia é que se adote uma compreensão similar, né? É claro, tudo vai depender de como está o apetite do STJ ao apreciar esse tema 1379, encontrar os pontos de contato e buscar uma aplicação. Mas espera-se que haja uma convergência nesse sentido. A pessoa não se identificou, mas acredito ter respondido de alguma forma. Ah, ótimo. Bom, se ficou alguma dúvida, então a gente pode depois retomar mais para o final. Eu vou passar então agora para o André Melo, que é sócio do Sescom Bahia, para falar um pouco das perspectivas do STF e do STJ para 2026. Vai lá, André. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Um prazer aqui estar com vocês hoje nesse bate-papo aí sobre temas bastante relevantes, né, que a gente vivenciou nos últimos anos, vivencia no contencioso, né, até curioso no tema do Gabriel, né, quem esteve no CARF aí na semana passada, talvez tenha visto que foi uma pauta não temática, mas praticamente todas as turmas de imposto de renda só tinha lucro no exterior na pauta, né? Então, a gente tem um enfoque aqui, né, dos tribunais superiores, como é que eles balizam também todo esse estoque do CARF, né, como principal tribunal administrativo federal, como é que tem todo um estoque de tendências, aplicações dessas decisões. Então, realmente é muito importante ter uma reflexão. E a cada ano, né, é bem mais comum, não só os escritórios, mas todos os meios de imprensa, veículos, terem já um lançamento ali até março de perspectivas de pautas, né, o exercício de futurologia, o que vai ficar de relevante, né, para o julgamentos nos tribunais superiores, seja STJ, seja Supremo, né, em matéria tributária, até porque consta lá da LDO, né, tudo a previsão orçamentária, tem lá os casos relevantes, bilionários, e esse efeito, né, de impacto fiscal, né, essa perspectiva econômica sobrepondo argumentos jurídicos a teses e fundamentos constitucionais, ela tem sido uma tendência bastante atual nos tribunais, né? Tem esse aspecto que não é ali jurídico, é o quanto que representa a definição da tese, qual é o momento de judicializar o tema, né? Todos nós aqui que militamos
no tributário, no contencioso, ficamos por muito tempo, né, acostumados a ver uma maturação dos temas tributários e depois você ter a tomada de decisão. Hoje, pelo contrário, você vê a corrida aos tribunais, né, por conta de um efeito das modulações, né? Quando o contribuinte é vencedor, pelo aspecto do impacto econômico, temos as modulações dos efeitos das decisões, temos as flexibilizações das decisões transitadas e julgadas. Então, o que se vê não existe mais uma tese madura, boa ou não, existe o momento de judicializar o tema ou não. Existe um momento de você se apropriar daquela discussão jurídica. E aí, por isso, o Supremo, e tanto o Supremo quanto o STJ, continuam tribunais totalmente assoberbados em matéria tributária, né? Talvez, numas pesquisas mais antigas, né, a gente continue a ter tribunais superiores com um volume, né, de processos tributários ainda muito relevantes, né? O que não se vê em outras nacionalidades, né, em outros países onde você tem uma conformidade tributária, né? Espera-se que a simplicidade da reforma tributária também busque-se, né, uma acomodação do contencioso. Por outro lado, já se sabe, já tem-se estudos que uma litigiosidade aí tende a aumentar, talvez no mínimo na transição, né? Então, aqui para perspectivas, pessoal, também para não ter um papel aqui de passar tema por tema, mas eu trouxe alguns panoramas, alguns temas para mostrar para vocês. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui duas tabelinhas. E muitos dos temas já foram aqui abordados, que estão em continuidade, e outros que são expectativas e as apostas nossas para serem julgadas em 2026. Claro que teremos outros temas, teremos a reforma do imposto de renda, que vai ter alguma ADI que vai chegar no Supremo antes de qualquer repercussão geral, porque hoje a gente tem uma ordem invertida, né, de julgamentos. Antes a gente tinha a maturidade do processo tributário. O Gabriel, junto aí com nossos colegas Roberto e Estrada, tinham processos que nasceram na primeira instância de lucro exterior. Agora não nasce mais, nasce primeiro numa ADI de algum partido ou alguma associação no Supremo e depois tem uma liminar e aí vem ao contrário as decisões, né? Então não tem um estudo em maturidade dos processos. Então a gente pode ter uma inversão de toda essa pauta expectativa a partir de novas EDIs, sejam elas da reforma tributária, quanto o comitê gestor, quanto ao CBS, IBS, seja ela da reforma da renda e qualquer outra ADI, a DPF 98 que acabou de impactar ou não aí o tema que a Silvana trouxe. Então a gente tem uma ordem aí que pode ser invertida nos nossos tribunais, principalmente no Supremo, pela necessidade e ansiedade de levar temas em ações diretas de constitucionalidade. E na prática demonstra-se que elas não resolvem, né? Elas resolvem liminarmente naquele primeiro momento, mas depois o tema continua, né? E fica perdido no tempo. Mas aqui eu trouxe duas tabelinhas que eu vou tentar projetar rapidamente, que demonstram um pouco da nossa expectativa. Não sei se eu estou conseguindo. Vocês estão vendo aqui a minha tabelinha. Conseguem ver, pessoal? Eu botei Sim, aqui no modo Tá de aparecendo, exibição. tá aparecendo. dá para Sim. ver sim. Então, o primeiro panorama aqui é basicamente, né, STJ e STF. A gente tem aí, no ano, né, de 2025, temas repetitivos que foram iniciados e não concluídos, temas que foram afetados e sequer iniciados. Então, só agora eu já tenho um estoque de 34 possíveis temas repetitivos no STJ e 39 possíveis repercussões gerais em matéria tributária no STF. Então, se eu fosse eliminar esse estoque de matérias repetitivas que afetam toda a coletividade, eu já teria aqui um cenário, né, de 70 ações aqui, no mínimo, para serem julgados em matéria tributária ao longo de 2026, né? E aqui na próxima, né, a gente trouxe alguns dos temas que, como foi comentado pela Silvana, pelo Gabriel, que entram, saem, estão há anos, né, sendo, né, pautados e tirados, e a gente tem aqui uma relevância de caráter geral para a nossa, né, matéria tributária, né? Começando assim, matérias diversas, né? A gente continua tendo o ICMS, as teses filhotes,
que sejam elas na base de PIS/COFINS, sejam elas o conceito, né, de tese filhote, de você não ter o valor da operação, não ser caracterizado como receita. Então, a gente ainda tem um estoque de filhotes a serem observados, estão no STJ. Temos um estoque, né, ainda não resolvido do ICMS de FAO, mesmo após julgamento do Supremo, mesmo após edição da Lei Complementar 190. Então, a gente ainda tem aqui um resquício importante para ser julgado. A gente tem a expectativa do ITCMD, que teve toda uma alteração com a reforma tributária, teve uma ordem nova constitucional definida pelo Supremo, mas ainda tem uma questão bastante importante do poder de arbitramento da sua base de cálculo, né, se decorrente do Código Tributário Nacional ou com base nas leis, né, estaduais, se eles têm essa prerrogativa ou não. Isso é muito relevante, né, para você ter uma definição da efetiva base. A PIS e COFINS, você tem algumas teses ainda, né, no campo do PIS e COFINS, e há uma expectativa de julgamento já iniciadas e outras que foram afetados e têm possibilidade de serem julgados, como o IPI não recuperável dentro do crédito PIS/COFINS, né? O crédito PIS/COFINS sobre o ICMS nas aquisições, né? A gente resolveu o ICMS tema 69 na base de cálculo do PIS/COFINS. Depois tivemos diversas iniciativas governamentais, legislativas, trouxeram novas discussões, né? E aí volta à tona a tônica disso. Isso é bastante relevante para os contribuintes, né? Ainda mais nessa fase final, vamos assim dizer, do regime de transição, extinção de ICMS, PIS e COFINS. Então, é um tema que há uma possibilidade real de ser julgado, né, ainda em 2026. Essa questão do momento de tributação do imposto de renda e a contribuição social sobre lucro na repetição de indébito é um tema que é super relevante. Ainda persiste uma discussão, né, aos olhos da Fazenda, se é naquele momento onde eu tenho trânsito em julgado, da minha habilitação no crédito, da efetiva compensação. Então, eu tenho julgados aí diversos, tem uma tendência, né, de julgamento pelo STJ, né, de ser aquele momento onde há uma disponibilidade econômica. Isso é um tema que afeta toda a coletividade, bastante importante, que tem a possibilidade de ser julgado ainda no ano de 2026. Alguns desdobramentos da CID, né, o Imposto de Renda Remessa Exterior, né, se você realmente tem aqui a possibilidade de observância dos tratados ou não, onde você tem para evitar a bitributação. Matéria previdenciária, como foi trazida, né, pela Lucy do Stock Option, mas também outras matérias previdenciárias, como aquela, né, da limitação dos 20 salários. Esse tema foi julgado pelo STJ, continua sendo lá objeto de algum esclarecimento adicional, porém tem um novo enfoque, um novo recurso. Qual é a base? O 20 salários se aplica por empregado ou por todo o CNPJ da empresa. Então, houve essa afetação. Isso é um tema bastante relevante, porque muitas empresas estiveram dentro da modulação que foi feita pelo STJ, algumas trânsitos em julgados anteriores ao julgamento do STJ e agora estão convivendo com ações decisórias ou mesmo glosas pela União sob a interpretação de que aquele trânsito em julgado limitou o teto de 20 salários para as contribuições a terceiros, né, dentro de um critério duvidoso, que a base não seria a da empresa, né? 20 salários para todos os salários e contribuições, e sim por salário e contribuição por empregado. Então, isso reabre um contencioso aqui bastante significativo e até, de certa maneira, né, de uma certa insegurança jurídica. E quando a gente passa para o Supremo, a gente continua, né, tendo aí algum panorama bem interessante, né? O ISS da base PIS/COFINS, como foi comentado, que já poderia ter sido resolvido, né? Ainda não foi. Crédito presumido, né, do ICMS da base do PIS/COFINS entra e sai da pauta faz algum tempo. Esse tema aqui tem uma relevância tremenda que pode reabrir toda uma discussão sobre o tratamento, né,
das subvenções para investimento na base do imposto de renda CSL e do PIS e COFINS. Porque o STJ, quando julgou essa matéria, né, ele julgou, de certa maneira, sob o enfoque constitucional. Né? A relatora, a ministra Regina Helena, trouxe a questão do pacto federativo como um argumento forte. Até hoje, o Supremo, né, ele entendeu que, para fins de imposto de renda e CSL, esse tema do crédito presumido, da subvenção do ICMS, não estaria sob o manto da matéria constitucional. Por outro lado, para PIS e COFINS, sim, sob o olhar da Receita. Há um conforto aqui nesse julgamento, teria-se uma maioria já formada, mas há uma apreensão muito grande, tal como o primeiro do ISS da base PIS/COFINS, de se ter alguma mudança de posicionamento, mudança de composição e até mesmo mudança de entendimento dos ministros. E isso poder reabrir toda uma jurisprudência na subvenção para investimento, que são matérias aí que ganharam uma relevância tremenda pelo valor envolvido. Então, esse é um julgamento que tem uma grande expectativa de ocorrer em 26, porque já foi pautado por algumas vezes. Né? Declaração do Fundo Rural a gente tem aí uma pendência de uma declaração, né, de definição sobre a questão das hipóteses de subrogação. Então, a gente precisa ter um fechamento desse capítulo. Multa de obrigação acessória, que foi comentado. Até agora, a gente não teve a proclamação do voto médio, né? Então, há uma expectativa disso de vir a acontecer, se não esse ano, mas com certeza em 2026, né? Teses filhotes, PIS/COFINS da própria base, né? Além do ISS, também a gente tem uma expectativa de que ocorra, assim como, né, uma nova afetação da multa punitiva, que no âmbito federal a gente teve alteração legal, né? Porém, nos estados ainda não, como o Maurício comentou. Então, a multa para obrigação acessória traz uma luz para esse tema, e aí tem uma afetação da multa punitiva, né? Se ela pode ser acima de 100% do valor do tributo ou não. Então, aqui a gente acaba tendo um panorama bem eclético, né? Com relação a julgamentos do Supremo, né? Que tem uma expectativa que se conclua, né? Ao longo de 2026. Então, a ideia foi trazer para vocês aqui uma diversidade de temas que já estão em andamento, que podem concluir, devem ser concluídos, outros que podem ser iniciados, né, no Supremo, a partir de uma tendência de se julgar e privilegiar recursos em matéria de repercussão geral e recursos repetitivos, para você ter um conforto jurisprudencial. Então, Maurício, era mais para trazer, né, esses caráteres aqui exemplificativos e uma pluralidade da nossa pauta esperada para o Supremo e ficar à disposição aí de todos vocês. Obrigado, André. Tem bastante coisa no horizonte. A gente vê que tem temas aí que tocam, né, os tributos que serão extintos, né? Se a gente olhar o ICMS, até tem uma previsão no PLP 108, né, de que créditos reconhecidos após o fim do ICMS vão entrar naquela conta de 20 anos, né? Crédito escritural, né? Mas PiscoFins não tem nada, né? Não tem nada na Lei Complementar 214, né? Com relação a créditos escriturais e no PLP 108 também não, né? Então tem uma questão em aberto aí, né? E tem o tema, né, Maurício, do IBS e CBS na base do CMS, Já né? tem, já tem esse tema, né? Já temos aí algumas discussões, né, administrativas e podemos ter ações coletivas, né, sobre isso, né? Então, acho que temos algumas questões aí que podem furar a fila, né, de uma ordem cronológica esperada do julgamento, né? Então, certamente. A gente tem uma questão aqui no Q&A, do Pedro. O que vocês pensam dessa reforma como profissionais e advogados? Na minha visão, acredito que ela foi regular. Ele tem uma questão boa na compensação, mas ao mesmo tempo há algumas complicações tributárias. Eles complicam um pouco, mas ainda mantém muita complicação. Ô Pedro, não sei se você quer complementar aqui, mas você está falando da reforma do consumo ou reforma da renda? Acho que aqui é do consumo, pelo teor da sua, da sua pergunta, não é? Não sei se alguém quer responder essa pergunta,
Consumo e renda, os dois, tá? Deixa eu fazer um comentário, depois eu abro a palavra, estou aqui. Eu acho que o do consumo, assim, vamos lá, né? Vamos olhar para o que a gente tem hoje, né? É mais simples, né? Então, assim, acho que eu não vi ainda ninguém defender que é mais complicado do que o que a gente tem hoje, né? Considerando os 5 tributos, não é? Claro que eu não estou falando da transição, que aí vai ter os dois regimes quase que concomitantes durante toda a transição. Então, aí, claro, né? Aí é outra história. Agora, se a gente comparar o sistema atual com o próximo, eu acho que certamente o próximo vai ser muito mais simples. Não que ele vá ser simples, né? Então, eu acho que saiu mais complicado do que poderia, e como o André já colocou, eu acho que tem várias questões aí que vão demandar judicialização, né? Eu já vi vários pontos ali que certamente terão um questionamento de embates entre fisco e contribuintes, e aí até nisso, né, a gente tem alguma incerteza com relação ao contencioso, né? Como é que vai ser o contencioso, principalmente o administrativo, né? Que o PLP 108 só trata do IBS, não traz ali uma de forma mais assertiva, né? Uma harmonização. Enfim, então, mas eu acho que vai ter judicialização. Então, acho que é melhor do que tem hoje, mas não é ainda o ideal, né? Não sei se alguém quer comentar o da renda aqui. Talvez Silvânia ou Gabriel que comentaram um pouquinho. Maurício, eu acho que eu brinco que essa reforma mexeu em tanta coisa que não é nem reforma, é revolução já. Eu acho que vai ter muito questionamento, acho que as pessoas ainda estão tentando digerir. Na verdade, eu entendo que isso se aplica às duas situações, tanto no consumo quanto na questão do imposto de renda. Mas em relação ao consumo, eu acho que tinha que acontecer alguma coisa, porque a gente já não tinha muito para onde ir com o sistema anterior. Em relação ao imposto de renda, acho que existe todo um caráter um pouco populista por trás disso, e eu não sei se a equipe econômica realmente estudou as consequências de um negócio desse. Eu li alguma matéria dizendo que já foram 35 bilhões de dinheiro fora, porque o pessoal já está soltando todos os dividendos. Olha que maravilha, né? Então, nós teríamos de agora até 2028 uma saída de recursos que, na verdade, vão estar fazendo falta na nossa economia, né? Então, sim, eu entendo a preocupação do Pedro, né? Parece até que foi boa, mas talvez não tenha sido. Acho que eu concordo com essa frase. Bom, pessoal, tem o Q&A aqui para as perguntas, tá? Então, fiquem à vontade. Eu vou fazer um comentário. Eu queria que vocês comentassem também um pouquinho essa questão, né, das modulações e né, da mudança um pouco de paradigma que a gente teve aí no contencioso em geral, mas acho que o tributário pega muito isso, que é a questão dos precedentes, né? A gente tem adotado aí, acolhido, né, um sistema de precedentes, né, principalmente a partir do Código de 2015, mas que, né, por conta das modulações, você acaba tendo uma corrida, né, ao judiciário. Então, assim, essa lista que o André colocou aí, na verdade, é o cardápio, né, do que o contribuinte tem que começar a olhar se vai entrar com ação ou não, dependendo da sua operação. Porque, né, ainda que ganhe, né, o contribuinte ganhe esses casos específicos, né, e aí seja uma repercussão geral, um ADI ou um repetitivo, é uma decisão vinculante, mas os tribunais têm modulado, não é? E aí isso leva a uma corrida para o judiciário. Claro, a gente vê também um outro movimento de, às vezes, associações entrarem com ações coletivas, e aí a coisa ser endereçada desse jeito, mas é, acho que na maioria dos casos importantes que são julgados em matéria tributária, vai via, né, recurso especial extraordinário e acaba tendo essa modulação, mas nas EDIs também, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco isso, né? Porque isso causa uma insegurança jurídica. A gente tem essas modulações que acabam
tendo decisões diferentes, né, consequências diferentes se o Marcos. contribuinte pagou, não pagou, depositou, não depositou, quer dizer, ficou uma situação aí de uma certa insegurança, né, com relação a como o contribuinte deve proceder, né, diante aí do cenário, do contexto geral, né. Silvânia, você quer comentar? Eu gosto desse assunto. Para mim, o ápice da modulação foi quando se reconheceu que alguma coisa era inconstitucional a partir de algum tempo no futuro. Aquilo, para mim, foi o ápice de qualquer modulação. Quer dizer, a modulação surgiu com uma finalidade muito clara, de evitar a surpresa, né? A modulação tem um contexto, tem uma razão de ser, ou seja, decisões num determinado sentido, de repente se alteram, vamos evitar a surpresa modulando seus efeitos. E virou uma solução para o caixa do ente público, né? Se o valor é grande, modula os seus efeitos. Ah, mas e se o pessoal já entrou com a ação depois que começou o julgamento? Diz que tem que ser antes de começar o julgamento. Ah, mas se o pessoal entrou com a ação, então diz que tem que ser um ano antes. A gente está numa brincadeira, né, numa corrida sem fim, de ver como é que a gente faz para que a decisão que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal tenha o menor alcance possível. Ou seja, a gente espera 15 anos para uma decisão, a gente como contribuinte, gasta bastante para manter um judiciário funcionando, para que no final a resposta do judiciário seja: a minha decisão é essa, mas eu só vou aplicar para o menor número possível de contribuintes. Né? Eu olho para essa situação como uma deformação, né, da modulação, né, uma deformação que aconteceu em matéria tributária. E concordo com você, Maurício, só gera corrida, né, como o André também falava, só gera corrida, todo mundo tem que entrar no judiciário. Eu lembro quando a gente fazia o contrário, a gente evitava entrar no judiciário se achava que a tese não ia muito longe. Exatamente. Hoje, eu olho para o cliente e falo, olha, eu acho essa tese horrível, eu não concordo, eu acho um absurdo. Mas como a gente não sabe o que vai acontecer, você não pode ficar atrás dos seus concorrentes, então entra com a ação. Né? Olha que orientação jurídica, né, técnica, né, e profunda que sobrou aqui para nós, né, tributaristas, né? Então, bom, é como eu vejo o tema, Maurício. Virou uma questão de gestão, né? Olha, se É, você não entrar e o seu concorrente entrar, modular, né? Você vai ter que se explicar, né? No fim das contas, virou um pouco disso, né? né? Aí, Maurício, se eu puder falar aqui rapidamente, né? A gente tem, como a Silvana trouxe, né, uma indefinição também de critérios, né, de modulação, né? Quais são os marcos de modulação? Além desses que ela citou de inovação, você também teve aquele da tese dos 20 salários da STJ, que ele modulou para quem entrou com a ação antes, desde que tivesse decisão judicial favorável até a data do julgamento do STJ. Só que o STJ tinha determinado o sobrestamento e a suspensão de todas as ações. Então, como é que você vai ter uma decisão favorável se o juiz não estava obrigado a dar uma decisão porque o processo estava suspenso por uma ordem de um tribunal superior? E aí, esse foi um caso que é até curioso, que essa modulação fez isso para quem judicializou. Por outro lado, está lá dizendo assim, ressalvado processos administrativos. Então, veja bem, quem não entrou com a ação e fez um pedido administrativo se beneficiou. Então, até para você tomar a decisão do risco de não entrar com a ação e faz um processo administrativo, uma certa confusão. Porque se você falou para o seu cliente, judicializa, porque senão vai ter a modulação, e ele judicializou, e você não conseguiu uma sentença ou uma liminar favorável, porque tinha uma ordem de suspensão dos processos, e o juiz falou, doutor, o processo está suspenso, eu não vou julgar essa matéria. Você colocou ele numa situação pior do que fazer um procedimento administrativo de retificar suas obrigações e tomar o crédito, porque ficou lá administrativos, né? Em sentido amplo, ninguém entende qual que é o administrativo. Então a modulação ela traz uma certa confusão e uma instabilidade até na sua aplicação. Isso gera contencioso, né? A fazenda pode cobrar e eu não posso recuperar. Períodos de pós-modulação ou antes da modulação, e sem dúvida a litigiosidade aumentou, porque hoje pautou um tema
já há um recebimento para o cliente de que, olha, essa tese pode ir a julgamento. Então, ajuiza logo. Então, há um aumento da judicialidade sem um crivo de se a matéria é boa ou ruim, né? Então, certamente, essa conduta e essa postura dos repetitivos e mais a modulação fez uma corrida sem você ter aquela maturidade do bom julgamento ou mau julgamento. Não tem mais análise criteriosa de tese boa ou tese ruim. Tem tese, afetação e modulação, né? Esses são os marcos que passaram a ter aí a corrida. Mas ainda assim tem assunção do risco sem ação judicial, porque em regra a modulação vem lá ressalvar de processos administrativos, né? Então, se você conseguir de alguma forma formatar um processo administrativo anterior, então talvez seja o caminho. Então, acho que balizou sim tendências, né? E um outro lado, né, é que o CARF tem a submissão clara na sua legislação das decisões em repercussão geral, né? Mas outros tribunais administrativos ainda não, né? O TIT, a gente demorou quanto tempo para se curvar as decisões, né, em modulação e repercussão geral? O Tribunal o Administrativo do Rio, idem, né? Por quanto tempo? Então, a gente continua a ter um estoque de contencioso administrativo que aí não observa a decisão final. Alguns casos, sob a alegação de que a matéria pode ser revista pelo Supremo, porque ainda que tenha um repetitivo, tem uma matéria constitucional que pode analisar. Vide o estoque, né, pauta temática do TIT sobre ICMS Zona Franca de Manaus. Não se resolve esse estoque, não se julga o tema. E o tema, a princípio, estaria já bem direcionado e resolvido em, no mínimo, mais 5 ações no Supremo. E você continua tendo um estoque gigante. Então, acho que isso gera um contencioso, uma litigiosidade, uma insegurança grande, né? A gente teve agora, né, e talvez, né, no tema do Edmo, CID, né, notícias, né, a gente vira notícia de jornal, né? Netflix teve lá a provisão, né, revertida e a necessidade de constituição aí, né, de provisões diante do julgamento do Supremo. Então tem toda a demora, tem o aspecto, né, de aposta na tese, a modulação e o comportamento das empresas, a situação de risco, né? Então acho que mudou muito, né? Mudou muito e talvez para ter um incremento e um aumento na judicialização, né? Sem uma maturidade e qualidade do tema quando julgado, né? Talvez. Bom, pessoal, não sei se alguém mais tem algum comentário, a gente já está em cima do tempo aí. Silvânia, acho que você abriu o microfone. Não, Se deixar, eu falo o tempo inteiro. não, sempre bom ouvi-la. Pessoal, então eu queria, em nome da Câmara Italiana, do COJUR, né, e em especial aqui do Núcleo Tributário do COJUR, agradecer o André, a Lucy, o Gabriel, o Edmo e a Silvânia pelas exposições, pelo debate, o Aitalcan também, em nome do Morelli, nosso presidente Vicente, pela realização aqui do evento e especialmente o nosso público. Esse vai ser o nosso último webinar do ano, né, de 2025, tá? Mas voltaremos aí, se tudo der certo, no início de 2026, né? Vamos ver se a gente tem aí algumas novidades, né? Então, de reforma, né? Ficou devendo, né? Esse fim de ano aí o PLP 108 andar, dizem que vai andar ainda, vamos ver. A regulamentação também da CBS, que disseram que ia sair, mas não saiu, enfim, mas é, e acho que pelo menos para o começo do ano que vem teremos essas novidades aí. Se não, essas não faltarão outras no nosso mundo tributário, que é sempre cheio de surpresas e emoções, né? Então, boa noite a todos e todas. Nos vemos aí nos próximos eventos da Câmara. Muito obrigado. Tchau, Boa pessoal. noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite.